Olá pessoal, meu nome é Helena Navegantes, eu faço parte do Navegantes Design Studio. Esse vídeo é uma contrapartida do projeto que foi aprovado na Lei Aldir Blanc Pará. O nome do projeto é a Produção e Organização da Comunicação Visual de Grupos Civis Não Governamentais. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho justamente da comunicação visual, de que forma você pode usar, como você pode aplicar, e isso serve tanto para o seu negócio, sendo ele grande ou pequeno, ou até mesmo para a sua marca pessoal. Então, vamos começar aqui falando sobre a comunicação visual, tá? E aqui a gente tem primeiro, o que é a comunicação visual? Bom, a comunicação visual nada mais é do que qualquer tipo de artifício visual que você usa para transmitir uma mensagem. E isso, claro, tem envolvido cores, formas que a gente vai ver um pouquinho mais lá pra frente. Bom, alguns artifícios que a gente pode usar, que na verdade faz parte dessa construção da comunicação visual e posteriormente da identidade visual, é justamente a logo, que nada mais é do que o ícone, as cores, as letras ali que representam o seu negócio ou a sua marca. A gente tem um conceito, esse conceito ele precisa ser construído, não precisa ser tão bem construído, mas ele precisa, se você não contrata, por exemplo, um profissional que possa fazer isso por você, lógico que você pode fazer isso sozinho, mas ele é muito mais flexível com o tempo, porque você acaba errando e acertando, e isso pode levar um tempo. E de certa forma até fique um pouco confuso, mas você no final pode até que consiga construir esse conceito muito bem construído, e a partir daí a gente consegue ter uma representatividade da marca. A gente também tem as cores que muitas vezes representam, inclusive você pode até procurar no Google, alguma coisa assim, tem uma paleta de cores, o significado das cores, isso tem muito a ver com o tipo de negócio que você está envolvido, ou até mesmo a sua marca pessoal, como eu falei anteriormente. Se você trabalha com comida, o ideal seria tons quentes, então o vermelho, o laranja, até mesmo o amarelo faz parte dessa paleta do negócio alimentício. Claro, cada um tem a sua especificidade, mas a gente consegue construir uma paleta legal para qualquer tipo de negócio ou marca pessoal. A gente também tem envolvido aí na comunicação visual o tipo de fotografia. Você vai usar vetores, você vai usar pessoas real, você vai usar eletros, você vai usar produtos. Que tipo de fotografia você vai tirar? Paisagens? Então tudo isso tem a ver, tudo isso constrói a forma que as pessoas te veem, que se for um negócio, a forma que os clientes te veem e, consequentemente, eles acabarem te reconhecendo por conta disso. A gente também aqui formas, a gente pode colocar uma simetria ou assimetria. A gente também pode usar formas boleadas ou formas que têm ângulos mais retos. Isso tudo vai representar a sua marca. O estilo também é muito característico. Isso porque o estilo que a gente mais conhece agora é o estilo minimalista. Então, quando a gente fala de comunicação visual, precisa ser uma coisa muito direta, e o minimalismo acaba fazendo isso com você, passando esse tipo de sentimento, né? Juntamente com o estilo, a gente tem a tipografia, que tudo precisa casar no final, a sua comunicação visual. Como eu falei, isso pode ser construído com o tempo, ou então você pode contratar um profissional que possa fazer isso por você, e os dois vão trabalhando juntos para que assim cheguem num consenso e criem uma marca que agrade a pessoa, que agrade você. A linguagem também faz muito parte disso. Um exemplo que eu sempre dou é a linguagem formal e informal. De que forma você vai falar com as pessoas? Depende muito de que tipo de negócio você está inserido, de qual é a impressão, o sentimento que você quer que as pessoas tenham de você, da sua marca. Então, tudo isso precisa ser estudado. Claro, como eu falei, um profissional faria isso com você, mas a gente está aqui para que você possa fazer isso sozinho. De repente, você já até tem uma comunicação visual bem contemplada, sabe? Muito bem construída, e você não sabe. Então é interessante que você saiba disso para que você pegue o que você já tem, atualize, transforme, melhore ou adicione se for o caso. Bom, se a gente for falar aqui de negócios, venda de roupas, de produtos, a gente tem muito a embalagem. Por exemplo, uma pessoa que trabalha com sustentabilidade, será que seria interessante ela vender com a embalagem de plástico? Acredito que não. Mas isso depende muito, muito, como eu falei, do conceito da marca de vocês.
se é sustentabilidade, se é hip hop, moda fashion, feminino, masculino, então tudo depende. Por isso que a gente tem que fazer, inclusive, eu vou deixar aqui nesse vídeo linkado um link para vocês irem no site, que lá vocês podem fazer o plano de negócios de vocês. E a partir disso, eu tenho certeza que vocês vão construir uma comunicação visual, uma identidade visual muito, muito melhor para o negócio de vocês e para a marca pessoal de vocês. Bom, a partir disso, a gente vem aqui para que serve, na verdade, a comunicação visual? Bom, nada mais é para identificação. Quando a gente vê uma cor ou uma silhueta de uma marca que seja, principalmente quando são marcas famosas, nós reconhecemos imediatamente. Quem nunca viu ali uma maçãzinha com uma mordida e não lembrou da marca? Então, a gente consegue identificar a marca, a pessoa que seja, por conta da comunicação visual que ela usa. Como eu falei, a gente tem a fotografia, a gente tem as cores, tem as formas. Além disso, uma comunicação visual bem feita, ela transmite um profissionalismo. Esse profissionalismo, ele tem muito a ver com a imagem e não necessariamente com o trabalho que você faz. Então, a imagem que você passa é mais séria, é mais profissional. As pessoas tendem a ter uma maior confiabilidade com marcas e pessoas que têm, de certa forma, a sua comunicação bem resolvida. A gente também tem inserido nesse conceito, o pra quê da comunicação visual, a organização e a estética. Como eu falei, essas também estão inseridas na parte da identificação e profissionalização. Então, quando você organiza direitinho os seus posts, as suas postagens, o que você vai postar, que cor, se for uma fotografia, que filtro você mais usa, que combina mais. Então, tudo isso faz parte da sua comunicação visual e, como eu falei, ela transmite, sim, uma maior confiabilidade para o seu cliente e para as pessoas que estão visualizando ali o seu conteúdo. Bom, aqui, quem pode usar? Na verdade, seria quem deve usar. A comunicação visual, ela tá mesmo que implícita, inserida em qualquer e todo tipo de mensagem que você quer transmitir, principalmente quando ela é visual. Até quando nós falamos, nós temos algumas expressões, reações, então tudo isso faz parte. Quando a gente volta isso para o meio digital, a gente está falando de pequenos negócios que, infelizmente, com a situação que nós estamos vivendo há quase 2 anos, que seria a pandemia, a gente acaba vendo a necessidade de se atualizar à tecnologia. Então, tudo isso faz parte. Você acaba inserindo essa tecnologia dentro de você. Então, pequenos negócios, uma marca pessoal, a gente tem aí uma disseminação muito grande de influenciadores digitais que precisam sim trabalhar, apesar de não venderem produtos, eles vendem sim a sua imagem. Então isso realmente precisa ser trabalhado. Mesmo que você esteja começando, na verdade, principalmente se você está começando, é interessante você saber pelo menos um básico para que você saiba construir a sua comunicação visual e que ela seja perfeita lá na frente. Bom, a gente também tem aqui os grandes negócios, principalmente. Os grandes negócios usam demais. Inclusive, tem empresas que não usam, mas que começaram a usar. Empresas que já estão há muitos anos no mercado, mas que não viam essa necessidade tão grande de construir uma comunicação visual digital. Então, tudo isso precisa ser visto e estudado. Pergunte para você mesmo, eu realmente preciso disso? Provavelmente a resposta vai ser sim, mas é interessante você ter essa resposta de dentro de você. Como eu falei, a gente tem aqui os influenciadores digitais, e no geral, qualquer pessoa, qualquer negócio precisa e deve construir aí a sua comunicação visual. Você tem que usar, você pode usar e até mesmo, de certa forma, abusar. É importante, claro, como eu falei, a gente estudar um pouco, procurar na internet, saber como que a gente pode fazer, de que forma. Esse vídeo eu espero mesmo que esteja ajudando vocês. A gente tem um pouquinho mais de conteúdo para falar, mas eu espero que você esteja gostando aí. A gente vai dar continuidade então. Aqui, como fazer? Quando as pessoas falam disso, elas já pensam que, nossa, deve ser uma coisa muito difícil, quando na verdade não é.
As opções que a gente tem são, a gente contrata um profissional, e isso depende muito da verba de recurso que cada pessoa tem, cada empresa tem. Essa seria uma opção, até mesmo para que você não tenha tanto dor de cabeça, se você é uma pessoa leiga ou que não tem tanto tempo para fazer isso, o ideal é que você contrate um profissional. Claro que depende muito de negócio para negócio, você precisa ver que tipo de recurso, quanto de recurso você tem para investir nisso. E isso, como eu falei antes, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que você vá e construa o seu plano de negócio, que é essencial, tanto para o seu negócio, sendo ele grande ou pequeno, tanto quanto para a sua marca pessoal, que também é o mesmo segmento, tá? Não muda quase nada. Aqui a gente também, a criação do padrão de fotografia, lembra que eu falei? Do que tipo de cores você vai usar, que tipo de filtros você vai usar. Então você não precisa, por exemplo, ter uma logo para ter uma comunicação visual. Você pode construir a sua comunicação visual através de cores. Escolha uma paleta, possivelmente até 5 cores no máximo, para que não fique tão confuso. Você vai escolher branco, preto, rosa, um azul e um laranja, por exemplo. Você pode usar e utilizar umas 3 cores para ser as cores primárias que você vai usar ali, vai usar mais essas cores. E depois as outras você pode usar como cores secundárias. Vou usar aqui um detalhe ali e ali. Então, você não precisa necessariamente dessa logo. O que a gente pode fazer também, como eu falei, é utilizar a paleta, utilizar a fotografia. Também tem vários aplicativos de criação de artes, que a gente chama, né? A criação de artes panfletos, flyers digitais para que você possa postar nas suas redes sociais e manter uma divulgação aí. A gente tem uma lista enorme do quanto que você pode fazer, do quanto que você pode usar, e muitos aplicativos e softwares são de graça. Então você realmente precisa, como eu falei, precisa ter um estudo básico nisso. Demanda tempo e demanda um pouco de esforço, claro. A gente também tem aqui o padrão nas formas. Então você pode usar o retângulo, o quadrado, triângulo, uma forma mais redonda, tudo isso depende. Como eu falei, você tem maneiras de fazer isso com recurso ou não. A gente também tem aqui onde usar principalmente essa comunicação visual. Claramente a gente deve usar isso no meio digital. Isso porque lá está o futuro. Muitas pessoas já estão nas redes sociais há muito tempo, outras estão migrando, inclusive empresas estão migrando do físico para o digital, justamente por essa facilidade de alcance. E para isso, claramente, eu falei que você não deve fazer de qualquer jeito. Inclusive é por isso que esse vídeo serve. Então, você pode usar isso no meio digital, na papelaria, você deve usar isso, de repente, numa logo bem construída. Como eu falei, você não precisa ter uma logo para ter uma comunicação visual, mas seria interessante, porque da comunicação visual nasce a sua identidade visual, que é justamente o que pelo menos, as empresas deveriam ter uma identidade visual que, enfim, faria a sua empresa gerar mais alcance, reconhecimento e passar uma imagem um pouco mais profissional. A gente também tem aqui a possibilidade de usar embalagens, plotagens de carro ou qualquer tipo de meio de transporte, enfim. E também a gente tem aqui o site. Todos esses meios que você pode usar a comunicação visual, eles são meios que você sim deve fazer, mas não precisa de todos. Você pode, por exemplo, apenas usar nas suas redes sociais, ou de repente você pode usar só na papelaria. Porém, claramente, se você usa na papelaria, você provavelmente deve ter uma rede social. Então, digamos que a rede social, ela não deve ficar de fora, até porque hoje em dia quase todos têm a rede social e é o maior índice de alcance de pessoas. Então, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, ampliado a mente de vocês e incentivado, de certa forma, vocês a conhecerem mais e também aplicarem isso no negócio de vocês. Se vocês já têm,
que ótimo. E se você não tem, eu acredito que seja interessante você começar a pensar, tanto para o seu negócio como para sua marca pessoal, seria sim interessante. Se for preciso, você reveja esse vídeo e faz uma anotação com os pontos que você já tem e os pontos que você não tem. Vai ser muito legal. Oi pessoal, meu nome é Helena Navegantes, eu faço parte do Navegantes Design Studio. Esse vídeo é uma contrapartida do projeto que foi aprovado na Lei Aldir Blanc Pará. O nome do projeto é a Produção e Organização da Comunicação Visual de Grupos Civis Não Governamentais. Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o marketing digital, o que é e de que forma você pode aplicar isso, tanto no seu negócio, podendo ser ele grande ou pequeno, ou até mesmo na sua marca pessoal.